é Esther Ribeiro, eu sou aposentada, tenho 56 anos, tenho 2 filhos, já entro numa loja, eu não sei para que lado eu vou, sabe? Eu vi tanta coisa, daí que eu não sei para que lado que eu vou ir. Então, eu gostaria de aprender mais sobre isso, ver mais, sentir, né? Então, por isso que eu fiz a inscrição, para ter mais dicas sobre as roupas, né? Bom, Esther, 56 anos, Isso. não é? Já passou pela menopausa faz tempo. Já, faz tempo. 2 filhos. Isso. Aposentada. Tu trabalhava no quê, Esther? Eu era técnica de enfermagem. E como é que está sendo esse teu momento de aposentadoria? Tu tem alguma atividade paralela? Como é que está sendo? Não, agora até que estou pensando em fazer algo, sabe? Mas assim, eu fico mais com meus filhos. Claro. Como a minha filha ela tem síndrome de Down, eu estava me dedicando a ela para levá-la nos... Ela estava trabalhando, estava fazendo estágio. Ela fica aos teus cuidados, fica aos meus, agora ela está só aos meus cuidados. Isso deve ser muito gratificante para ti. Pra mim, tu nesse momento, ao invés de cuidar dos outros, tu tá cuidando da tua filha, cuidando não da é? minha filha, com certeza. Deve ser muito gratificante, com não certeza. É a minha companheira, Claro. tanto ela como o Arthur, o meu filho, os dois. Então, assim, dentro de casa, nós nos damos, é uma harmonia muito boa. Tu sabe que eu sou pedagoga de formação e eu trabalhei um tempo com crianças especiais. E eu vou te dizer uma coisa, dizem que as crianças especiais são anjos que entram na casa da gente para nos ensinar alguma coisa, não Verdade, é? Então, eu acho que tem que ver esse lado e acho que tu tem que ficar feliz que agora tu tá podendo te dedicar para tua filha, Com certeza. não é? E isso não tem preço. Não tem. Mas a tua reclamação na tua inscrição Sim. foi na questão de tu te vestir. Essa foi a principal reclamação, não é? Foi. Tiveram algumas reclamaçõezinhas de maquiagem que tu não sabe como colocar. Isso. Como é que tu enxerga essa Esther hoje? Quando tu acorda de manhã e te olha no espelho. Como é que tu enxerga ela hoje em relação à Esther que era antes? Tu gostaria de ser a Esther que tu era antes? O que tu acha que mudou nesse período para ti que faz com que tu sinta essa dificuldade de te vestir? Tu sempre teve essa dificuldade ou é o corpo que muda e a gente já não sabe mais? Eu acho que é o corpo que muda. O corpo que muda. E antes, quando eu ia pro serviço, eu sempre ia maquiada. Sempre. Sempre ia maquiada, sempre me maquiava, ia pro serviço. Então, assim, eu sinto falta de andar maquiada. Claro. Eu adoro maquiagem, sabe? Então, assim, eu acordo assim, às vezes, de vez em quando eu passo um batomzinho, eu tenho que vai sair, mãe. Porque faz tanto tempo que eu maqui, vai sair, mãe. Não vou sair, então vou dar de me maquiar. Até porque a gente se olhar no espelho arrumada, isso levanta a autoestima da gente. Até um batomzinho né? que eu passo, eu já fico mais feliz, Claro. né? E essas coisas, assim, sempre andei de salto, agora ando mais de sapato baixo. Então, essas coisas assim que vão, sabe, mudando. Não pode ficar parando aqui, não. Eu não gosto disso. Eu gosto de... Claro. Sabe? Eu gosto de salto, eu gosto de maquiagem, eu gosto de vestido mais curto, eu gosto dessas coisas. E gosto de estar bem arrumado, gosto de estar sempre com o cabelo arrumado, sabe? Quando tu entra numa loja, que tu vai comprar uma roupa, tu procura te olhar no espelho e pensar, não, quais são os meus pontos fortes, o que eu tenho que favorecer? Tu tem esse autoconhecimento do teu corpo? Isso eu tenho. É. Eu tenho mais ou menos. Porque eu disse assim, acho que eu vou botar um decote, porque meus seios são muito grandes. Pá. Mas assim, se eu boto uma calça muito justa, ela ficou muito larga em cima, daí começam as dúvidas. Tá. Entende? Aí começam as dúvidas. Porque o autoconhecimento é tudo. Né? É. Aí eu disse assim, daí eu não sei já se eu levo a justa ou se eu levo a flare, no caso. Aí eu fico naquela, assim, né, nessa dúvida. Mas assim, mas para aquilo que eu me visto e me olho e me sinto bem, eu levo. Normalmente a gente vai em lojas maiores, onde não tem aquele atendimento personalizado. Isso, é. A gente vai ali, a gente tem que escolher e para isso a gente tem que se conhecer, não é? Com e certeza. é isso que a gente vai fazer hoje. Oi, Esther. Tudo bom? Tudo. Como é que tu tá?
primeiro lugar, seja bem-vinda, né? Tá pronta para te entregar as nossas mãos? Com certeza. Confiante? Confiante. Muito bom, então vamos ver o que nós vamos fazer nesse cabelo. Tá. Tu já me disse que tu não gosta do cabelo crespo, né? Não, Tu não usa gosto de normalmente crespo. ele escovado, né? Isso. Embora eu seja apaixonado por cabelo cacheado, assim como o teu. Mas, claro, tem o perfil de cada um e tem Claro. realmente tem pessoas que gostam de liso, pessoas que gostam de crespo. Então, a gente tem que adequar ao estilo pessoal de cada um. Sim. O que eu vou te sugerir? Adequar a cor, principalmente, do teu cabelo. Vamos fazer um corte, sim, nele também. A tua mecha, ela tá um pouquinho alaranjada. Aí ela tá brigando um pouquinho com o teu tom de pele. Então nós vamos baixar um pouquinho o tom dela. Então vamos pra maquiagem. E eu quero saber como que é o teu dia a dia com a maquiagem. Tu me falou que tu gosta bastante de se maquiar, né? Gosto. Então me conta um pouquinho. Eu maquio assim no dia a dia, se eu tiver que dar uma saidinha assim que eu tenho que maquiar, aí eu passo uma base, um delineador, uma sombra assim mais discreta. Assim. Aquele delineado gatinho. Isso. Uhum. E o batom. E o batom? Aí Batom vermelho. Batom vermelho e a máscara de cílios. Tá. Agora, se for para uma festa assim à noite, eu ponho esfumadinho aqui no canto, assim. Aí eu vejo a cor da sombra, conforme for ali, uma azul, uma verde. Eu acho que fica bonita, eu boto, né? Vai sempre um batom vermelho. E quais são as tuas dúvidas em relação à maquiagem? Tu tinha me comentado alguma dúvida em relação ao iluminador, né? É, o iluminador, que é a minha dúvida, que eu achava que eu passo o iluminador, mas ele não aparece na minha maquiagem. Não faz diferença. E eu não sei, não faz diferença. Eu não sei se é bom usar ou não usar, né? Sim. Ou se ele tem que aparecer. É, assim, é uma questão de gosto, tá? Hoje em dia, no mercado, a gente tem vários tipos de iluminador. E hoje, ao longo da tua maquiagem, eu vou ir te explicando e eu vou usar ele em várias etapas da tua maquiagem. Eu aproveitei essa tua dúvida para trazer a iluminação como um foco na tua maquiagem, pra gente falar um pouco sobre isso, porque pode ser um pouco confuso, principalmente pra quem é iniciante. Como tu gosta de te maquiar, talvez não seja o teu caso, mas principalmente pra quem é iniciante, quando a gente fala tanto em contorno e iluminação, a gente tem um produto chamado iluminador, pode confundir um pouco, né? Porque a iluminação, ela pode ser feita com corretivo um pouquinho mais claro também. Então hoje eu vou esclarecer um pouco essas tuas dúvidas e a gente vai começar pela pele, então. Tá bom. Então assim, Esther, o iluminador, ele pode ser líquido, como esse daqui em conta-gotas ou algum de bisnaguinha. Ele pode ser em bastão, como esse daqui, ou ainda ele pode ser em pó, tá? Que em pó tem várias paletinhas, tem vários tipos. O iluminador, ao mesmo tempo em que ele pode trazer um viço pra pele, ele também pode ter um efeito de envelhecer, dependendo do jeito que a gente usa. Por isso que tem que ter muito cuidado com o iluminador, porque assim, a gente tem que usar ele nos lugares certos. É isso que pode causar o erro, é usar no lugar errado ou usar a textura errada também. Porque o iluminador em pó, ele realça muito as imperfeições da pele. Então, por exemplo, onde a gente tem aquelas linhazinhas, o ideal não é usar o iluminador em pó, porque ele vai realçar muito mais. Já o iluminador mais cremoso, ele vai trazer um pouco mais de viço pra pele. E a gente pode usar ele de várias formas, tá? Eu vou começar usando o iluminador líquido em ti, e eu vou passar ele antes da base. Na preparação antes da base, pra trazer aquele viço natural da pele, daquela pele super hidratada, super bem cuidada, de quem toma muita água. E assim, pro teu tom de pele, o ideal é usar iluminadores mais dourados. Aquele iluminador branco, prateado, nunca vai favorecer pra ti, porque tu tem a pele mais dourada, um tom mais quente, então realmente o que fica lindo pra ti, que realça muito a tua pele, é o iluminador mais dourado, tá? Esse iluminador aqui, a gente também pode botar uma gotinha na base. Se tu quer que a base fique super glow, pode botar uma gotinha e misturar na base, que vai dar um efeito legal, tá? Mas não é a forma que a gente vai fazer hoje. Quais são os lugares que a gente passa o iluminador? Nos pontos altos do rosto. Então, no alto da maçã, que são aqueles lugares que a gente pega a luz e reflete. No alto da maçã, no topo do nariz, na pontinha e aqui nesse ossinho do nariz.
A gente fala que é quase como se fosse um ponto de exclamação, porque a gente bota aqui em cima e na pontinha, no arco do cupido. Ainda mais que tu tem uma boca linda, então a gente tem que realçar essa boca. E se tu quiser, pode colocar um pouquinho aqui acima da sobrancelha e no queixo. Mas hoje, e também pra pele, não é o teu caso, tu praticamente não tem linhas de expressão, né? Mas pra quem tá ouvindo do outro lado e tem a pele madura ou tem mais linhas de expressão, aí não é muito recomendado colocar em lugares, por exemplo, a testa é um lugar que costuma ter algumas linhazinhas, né? Sim. Então bota naqueles lugares assim que realmente vão dar mais jovialidade, porque essa parte aqui é uma parte mais cheinha do rosto. Então a gente trazer aquele viço e aquele ar saudável dá mais jovialidade. Então agora, pra tirar um pouco as dúvidas, eu vou falar da iluminação com o corretivo, tá? É diferente daquele iluminador em que a gente vai botar nos pontos altos do rosto, como eu estava te explicando antes. A iluminação com o corretivo, ela serve juntamente com o contorno para harmonizar as feições do nosso rosto. Isso não quer dizer que a gente precisa aplicar daquela forma super pesada em que a gente vê muitas vezes por aí, né? Que foi a forma em que foi lançada essa tendência de contorno e iluminação, né? A gente pode aplicar de uma forma leve. E isso que é legal da maquiagem, é a gente ir personalizando ela pro nosso gosto e pro que cai bem pra gente. Então, tu não tem muito o que corrigir abaixo dos olhos. Então, eu misturei um corretivo um pouquinho mais claro do que o tom da tua pele, com uma base pra ficar um pouquinho mais fluido. E a gente vai passar abaixo dos olhos, de leve, com uma esponjinha. Detalhe importante que a esponjinha tá úmida, isso ajuda também a deixar um pouco mais suave e a não sugar todo o produto, né? E daí a gente pode passar em alguns lugares que a gente passou o iluminador líquido ou que a gente vai passar depois o iluminador em pó também, tá? Que daí é no queixo, no topo do nariz e no centro da testa. É claro que isso é pro teu formato de rosto. Aí, dependendo do formato de rosto, como o teu rosto tem um formato muito harmônico, tu tem todas as feições muito harmônicas, a gente não precisa disfarçar nada, a gente quer realçar. Então, a ideia aqui na tua maquiagem é focar os teus pontos fortes, tá? Mas, pra quem precisa disfarçar, aí o princípio básico é de que o que é mais claro, a gente bota pra frente, dá mais volume, traz mais evidência. E o que é mais escuro, a gente esconde um pouquinho, aprofunda um pouco mais, por exemplo, aqui nas maçãs. E por aí vai. Daí a pessoa vai vendo o seu formato de rosto, vai vendo cada parte do seu rosto pra ver o que precisa aumentar e o que precisa diminuir. Já preparei a tua pele, eu vou voltar com o iluminador líquido porque eu quero que ele fique um pouco mais aparente, digamos assim. Mas eu tô usando líquido porque eu quero dar aquele aspecto mais de viço na tua pele. Mas se tu quiser aquele aspecto mais de brilho mesmo, tu pode usar o iluminador em pó agora nessa etapa. E assim, outra dica que é muito usada por alguns maquiadores, principalmente para editorial, para quem quer aquele iluminador bem aparente, mas com um aspecto um pouco mais cremoso, é passar um pouquinho do iluminador cremoso ou líquido por cima do iluminador em pó. Como a gente quer dar o foco pra tua boca, que tu falou que tá acostumada a usar batom vermelho, ama um batomzão e realmente a tua boca é maravilhosa. Eu quis colar só meio cílio em ti, então a gente colou só da pontinha pra fora, só pra realmente dar um realce. Pode deixar o olho fechadinho, que enquanto os cílios secam, a gente vai colocar o batom, tá? Então, a dica pra fazer aquela boca vermelha perfeita. Começando pelo lápis de boca. O lápis de boca ele ajuda a delimitar o desenho da boca, porque fica bonito quando a gente bota um batom escuro, e até para batom nude também fica bonito, é valorizar o formato da boca com o lápis, tá? Esse lápis, se a gente não quer, como hoje em dia já não se usa mais aquele contorno muito marcado, a gente pode dar uma pintadinha para dentro,
assim como eu tô fazendo, porque daí não vai marcar com o batom, tá? Ele serve só pra delimitar o desenho e pra gente fazer o desenho bem certinho. Depois ainda de passar o batom, que eu vou passar com um pincelzinho, pra não ter erro, pra ficar bem desenhadinho, tu pode vir com um pincel bem fininho, com o corretivo, e ir passando só nas bordinhas da boca, tá? Como se a gente estivesse fazendo um desenho ao contrário. Assim a gente vai apagar qualquer linha que saiu pra fora, qualquer borradinho, e o batom vai ficar perfeito. Então, pronta? Prontíssima. Posso virar? Pode. Nossa! Adorei! Te gostou? Muito! Baixei um pouco o tom para equilibrar mais com o teu Aham. tom de pele. Como eu te falei, eu adorei o teu cacho, mas tu não gosta de usar ele cacheado Não, normalmente. não Então gosto. isso é uma coisa que é super respeitada, inclusive através do visagismo, pra gente adequar sempre ao teu estilo. Sim. Tu gosta dele escovado, assim ele tá lindo. Bom, Esther, chegou a hora de nós falarmos sobre as tuas maiores dúvidas, não é? Certo. Porque a tua dúvida é chegar numa loja e não saber nem para onde ir, Verdade. não é? Bom, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é a questão do autoconhecimento, nós conhecermos o nosso corpo. Porque no momento que tu conhece bem o teu tipo de corpo, o que te favorece, o que não te favorece, quais são teus pontos fortes, teus pontos fracos, tu vai saber o que comprar. Tu vai saber o que fica bem em ti. Bom, Sim. tu tem um corpo que nós chamamos de triângulo invertido, ou seja, tu tens o ombro maior que o quadril e, consequentemente, mais busto, Sim. não é? E é isso que a gente tem que trabalhar. A gente sempre tem que trabalhar o equilíbrio na hora de se vestir. Tu tá muito correta com a calça que tu usasse, porque como tu usasse uma blusa mais justa, tu usou uma calça mais aberta embaixo, não é? Que nós chamamos Sim. de calça flare ou pantalona, para dar esse equilíbrio na tua silhueta. O importante é sempre dar o equilíbrio na silhueta. Bom, tu tem que dar preferência sempre para peças mais neutras na parte de cima, deixar os coloridos estampados para a parte de baixo. Por quê? Porque o colorido ou a estampa sempre vão chamar mais atenção quando a pessoa te olhar. E tudo aquilo que chama mais atenção cresce, não é? Então, se tu botar uma calça colorida, uma calça estampada ou uma saia estampada na parte de baixo, ok, tu vai estar conseguindo atingir o equilíbrio com a parte de cima mais Sim. neutra, correto? Bom, tu deve fugir de babados e blusas. Por quê? Porque quando tu colocar um babado aqui no degote, sempre vai crescer mais. Se tu gostar de babado, tenta equilibrar com a parte de baixo, usando uma parte de baixo mais volumosa, ou com uma textura diferente, Sim. ou com uma estampa bacana, porque daí tu vai conseguir esse equilíbrio. Então não existe o proibido, existe tu saber aonde que tu tem que apostar mais. Outra coisa importante, o blazer, nunca optar por blazers transpassados, sempre aquele que tem só uma linha de botões. Sim. Por quê? Porque tu vai criar volume nessa parte de cima, tá? As lapelas, sempre optar por lapelas menores. Lembrando assim, ó, que se tu gosta, tu não precisa abrir mão, mas daí tu vai ter que compensar embaixo. Outra coisa, golas altas, golas canoas, golas redondas, não são as melhores para quem quer disfarçar o busto. O melhor é o V, ó. Se eu faço isso aqui, eu dou a impressão de que o busto é menor, não é? E eu crio uma linha vertical. Se tu for, ó, vamos ver aqui a diferença, ó. Olha aqui. Olha aqui. Dá para notar uma diferença, né? Claro.
Eu acho que a mulher que tem bastante busto, ela deve também aproveitar para mostrar. Porque é bonito, é feminino, não é? Vamos ver isso na prática? Então vamos lá. Teoricamente, esse tipo de camisa, nós diríamos assim, ó, você vai ver só pela teoria. Não, ela não é ideal para pessoa com muito busto, porque ela tem bolsos na frente. Mas o que a gente fez aqui, que é aquilo que eu te falei, a gente tem que usar aquilo que a gente gosta, do jeito certo. Mas se tu for olhar no espelho, tu tá super harmônica de cor. Porque nós deixamos solto aqui, tá? De um lado, do outro lado, pra dentro, poderia ficar toda solta também, tá? Ó, quer ver? Vamos soltar toda ela. Por quê? Porque a gente criou um equilíbrio entre o ombro e o quadril, tá? Pensa se fosse botar essa blusa toda pra dentro e usar ela sozinha. Ela ia ficar maior em cima e menor embaixo, tá? Então esse equilíbrio que é importante. Então isso aqui já não fez diferença. Sim. O bolso, tá? Bom, espera, agora nós saímos totalmente daquilo que tu está acostumado a usar, né? Que é a calça de alfaiataria. Como tu pode ver, a gente deu um truquezinho nela dobrando. Eu vou soltar um lado para tu ver a diferença que fica. Sim. Olha como ela fica mais séria. Assim. E não combina contigo, porque tu é uma mulher super alegre, super animada. Tem que ser uma peça mais despojada. Para deixar a alfaiataria mais despojada, a gente dobrou. Tá? Fica super feminino. Mostrando o sapato, mostrando o tornozelo, a blusinha decote V, não é? E o blazer que vem até aqui. Ó, onde é que tá o busto enorme? E como? Pois é, sumiu. Não, olha que, tu entendesse agora quando a gente fala em proporção, sim, é a isso que eu me refiro. E ficou linda, ficou chique. Tá fina, sofisticada e tá pronta para ir a qualquer lugar. Não é? Gostou? Gostei. Bom, Esther, tu viesse aqui em busca de informação, basicamente, não é? Para não se sentir perdida na hora de se maquiar, na hora de entrar numa loja. Sim. Eu quero saber se a missão foi cumprida. Foi cumpridíssima. Eu saí assim muito esclarecida de tudo que eu vim buscar, tá? Tanto nas roupas, na maquiagem também. Então assim, eu saí sabendo o que eu quero, sabendo que eu vou entrar numa loja, eu sei para onde que eu vou. Claro. Eu sei que tem que procurar, eu sei que vai ficar bem em mim, eu sei se é aquilo que eu acho que eu não posso usar, como é que eu tenho que equilibrar. Não, eu espero que em relação às roupas, tu também te arrisque aí no desconhecido como tu te arriscasse com essa calça. E falando disso, eu até queria falar uma coisa. Eu achei muito legal que a Esther já chegou diferente do que eu achei que ela ia me dizer. Porque normalmente as candidatas chegam aqui dizendo eu não tô acostumada a usar maquiagem, eu não tô acostumada a usar, eu tenho medo de usar. E ela já chegou dizendo, eu amo um batonzão, eu amo um batom vermelho, eu amo um salto alto. E eu acho que é super legal pra gente reforçar essa ideia de que a gente pode usar tudo, né? De que a gente ousar é super legal e tem que ser divertido também a gente querer se maquiar, se arrumar. Sim. Porque é uma parte tão legal, né? De a gente aproveitar, a gente já tem tantas outras coisas sérias pra lidar todos os dias, que eu acho que tem que ser uma parte boa, né? Sim. E eu acho que sirva pra gente ver que a gente pode sim ousar. A gente tem que ver o que cai bem pra gente, né? Claro. E como que a gente se sente bem. E nós ficamos encantados, assim, ó, com a tua alegria, com o teu ânimo. Tu tem uma energia maravilhosa. Além de ser uma mulher muito bonita, não é? Maravilhosa! Não tinha muito o que lapidar, o que trabalhar, porque tu é uma mulher muito bonita e tu tem um brilho no olhar, que eu acho que isso é fundamental. E o que encanta a gente sempre é isso, não é? Não é a roupa, não é o cabelo. Eu acho que a roupa e o cabelo, eles aparecem quando a gente tem o brilho no olhar. Sim. É isso que tu tem pra dar e vender. Nós adoramos te conhecer. Eu também, muito feliz de conhecer você. Foi um super prazer. Mesmo, sabe? Aquelas pessoas que eu admiro, que acompanho.
E hoje estar aqui junto assim, é maravilhoso. Nós Compensador. Estou me sentindo muito bem, realizada. Foi um dia maravilhoso. Então isso para mim foi muito importante, porque caiu bem, ficou legal. Maquiagem, cabelo, tudo. Então para mim foi uma tarde maravilhosa.